O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um estrangeiro, um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os leprosos curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos no ano da fé e é importante que em todas as ocasiões em que a palavra de Deus nos dê a oportunidade para refletir sobre este grande dom que recebemos de Deus, a fé, acreditando que Ele é Deus e nosso Pai, o Pai que enviou Jesus para nos salvar, a Igreja reflita sobre o sentido da fé e possa assim viver a sua caminhada nesta terra de forma cada vez mais aprofundada e testemunhando diante das pessoas que não têm fé o como é bonito a gente viver sob o olhar de Deus e sob a proteção dele. Hoje o Evangelho nos fala da cura de 10 leprosos que pediram a Jesus: tem compaixão de nós. E era para ter compaixão mesmo, porque na época de Jesus e por muitos séculos também depois, os leprosos eram relegados fora da sociedade, quase que excomungados pela própria sociedade. O motivo era muito simples, é que a lepra é uma doença contagiosa e, portanto, se um leproso morasse em casa, na família, na cidade, ele poderia contaminar todos os membros da cidade. Então, até de acordo com a lei de Moisés, que olhava para o bem do povo de Deus, quando se descobria que uma pessoa tinha a lepra, ela era caçada de casa. Achava-se até que fosse uma pessoa maldita por Deus. Porque a lepra é uma doença terrível que dá a impressão que a pessoa morra antes de morrer. Isto é, fica apodrecendo os vários membros do corpo até o ponto que a pessoa é incapaz de se autogerenciar e fica entregue a si mesma e às suas próprias chagas. Portanto, ser curado da lepra não significava somente ter saúde, né? Mas significava ser reintegrado dentro da família e no meio da sociedade. Uma reintegração, uma inclusão que a cura permitia. E a cura era raríssima, por isso precisava que um leproso, uma vez que fosse curado, se apresentasse ao sacerdote do templo para ele dar uma declaração de que a cura tinha acontecido. Era uma reintegração pública. 10 leprosos
perguntam a Jesus de ter piedade deles, de ter pena. E Jesus, que é a pessoa que, o Filho de Deus, que reintegra todos nós na relação com Deus, no relacionamento entre nós, e também reintegra a pessoa na harmonia consigo mesma e com a natureza. Jesus não podia ficar insensível diante de 10 leprosos que gritam por compaixão. E cura os 10. Ele disse: vão, se apresentem ao sacerdote, para terem esta declaração pública de saúde recuperada e que permitisse a reintegração na família e na sociedade. Um só voltou para agradecer. Um só. E este era um samaritano, que era tido pelos judeus como, eram tidos os samaritanos como pessoas fora da fé, fora da lei. Eram considerados até pessoas que precisavam estar afastados para não manchar a integridade e a pureza da fé que eles tinham recebido de Moisés. De fato, no Monte Garizim, na Samaria, havia um outro templo, e era um templo que fazia concorrência ao templo de Jerusalém. E eles consideravam os samaritanos como pessoas com as quais não deviam ter bons relacionamentos. Quanto mais afastados, melhor. Só que a lepra, a doença, a maldição, entre aspas, fez com que se superasse também esta diferença. E ele vivia junto com os outros leprosos, afastados da sociedade, afastados da família, afastados da religião. Eles se encontraram irmanados na desgraça de experimentar a morte antes da morte. E este samaritano estrangeiro, ele vem agradecer a Jesus, e Jesus repara este gesto. E são importantes as palavras de Jesus, porque Jesus olha para dentro do coração e diz para esse homem: a tua fé te salvou. Não é nem a cura da lepra que importa para Jesus. Não é nem a reintegração na sociedade e na família só que interessa a Jesus. Mas é a resposta da fé que Jesus repara. E diz que só a fé salva uma pessoa. Dá sentido à vida de uma pessoa. É capaz de dar sentido à vida até de um leproso. Porque uma pessoa que tem fé acolhe até uma doença e não perde a sua relação com Deus. De fato, Jesus, ele na cruz, quando estava doente e chagado, doente por causa das torturas, ardendo de sede por causa da perda grande de sangue, Jesus não perdeu a fé, mas entregou-se ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus nos diz também a nós: vocês podem ser doentes, vocês podem estar com as suas feridas no coração, na alma, no corpo. Vocês podem até experimentar rejeição, mas se vocês tiverem fé, vocês serão salvos. Ele nos diz isso hoje. A fé nos ajuda a superar todas as dificuldades da vida, porque ela manifesta uma confiança tamanha no amor de Deus para conosco e nos ajuda a experimentar a presença de Deus na vida da gente, até no meio de perseguições, de doença, de rejeições, de enfermidades. É a fé
que nos salva, porque a fé vai totalmente além de todos os condicionamentos humanos e nos ajuda a enxergar a presença de Deus, que nos purifica e muitas vezes nos corrige também através do sofrimento, através da incompreensão dos outros, através da correção fraterna e através do próprio sofrimento. E na vida da igreja, não é tão raro encontrar pessoas que, embora doentes, têm uma grande fé. Nós padres, inclusive, temos uma graça a mais, porque deveríamos, e de fato visitamos, muitos padres visitam os doentes, as famílias onde tem um sofrimento, onde há pessoas que realmente choram por causa de situações dolorosas. E quantas vezes eu encontrei pessoas com câncer, por exemplo, em fase terminal, que não perderam a fé. Muito pelo contrário, transmitiam a gente a fé que tinham naquela situação. E a gente volta muitas vezes de uma visita ao hospital, de uma visita a um doente, um homem ou uma mulher que sejam, com o coração avivado pela fé destas pessoas que no sofrimento encontraram um relacionamento mais profundo com Deus e não só aceitam o sofrimento com paciência, mas fazem daquele momento da sua vida um momento de santificação, um momento de união com Deus ainda mais profunda. Certa vez eu fui visitar um bispo 2 dias antes dele morrer. Estava com câncer. E éramos muito amigos. E a primeira coisa que ele me disse quando me viu, estivemos sozinhos, não é? Ele dizia: eu quero 3 coisas. Me confessar, depois quero escrever para uma pessoa, e terceiro, eu quero que você me ajude a deixar tudo em ordem, as coisas que eu possuo. Não tinha muitas coisas. Então, ficamos juntos 1h30, rezamos até a oração dos Salmos juntos, não é? E ele me dizia: olha, não é que me interessa viver, porque para nós que temos fé, é vida aqui e é vida lá, ele dizia, não é? Ou a gente vive bem aqui e vive bem para realmente passar ao encontro com Deus, pelo contrário, a vida não tem sentido. É vida cá e é vida lá, isto é, no paraíso, isto é, além da passagem da morte. E eu digo a verdade para vocês, que por muitos dias, também depois que ele faleceu, não é? Eu não pude ir à missa de corpo presente, mas visitei ele vivo, né? É mais importante visitar as pessoas vivas do que quando faleceram, não podendo, não é? E por muitos dias eu sentia dentro de mim esta realidade: é vida cá e é vida lá. É importante viver bem, viver na fé. Não me interessa, ele dizia, prolongar a minha vida aqui, se Deus não quer, porque é vida aqui e é vida lá. E este sentido me acompanhou por muito tempo. Vai, a tua fé te salvou. O que salvou este leproso, mais do que a saúde física e a reintegração na sociedade, foi a fé que ele teve em Jesus e que manifestou através deste gesto de gratidão para com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, ao concluir estas minhas palavras, eu gostaria de estimular a todos nós a termos esta fé, uma fé de entrega total ao Senhor, de confiança na sua presença que nos acompanha, na certeza de que o Senhor, também quando somos provados na vida, não é? É para o nosso bem e para nos corrigir
e purificar, nós que temos tanto orgulho, nós que temos tanta autossuficiência, quando estamos doentes, reparamos, não é? Que dependemos dos outros, que precisamos do amor dos outros. E isso faz bem, nos torna mais humildes, mais atentos aos outros. Certa vez, eu fui visitar um senhor no hospital. Eu conhecia muito bem a mulher e os filhos dele. Ele não conhecia porque não participava da comunidade. Então fui visitá-lo e ele preocupava o seu estado de saúde. E quando estivemos sozinhos também, ele me disse: olha, padre, aqui, deitado na cama, eu estou vendo como a minha mulher tinha razão. Quando me dizia certas coisas, quando me chamava para ir à igreja, quando eu tinha as minhas aventuras e ela me amou mesmo com os meus pecados e os meus defeitos. Precisei ficar doente para eu pensar na minha vida e nas minhas atitudes. Eu voltei para casa e pensei dentro de mim: bendita doença que fez este homem voltar para Deus. A doença não é desgraça, não. Quando for bem aceita, ela pode ser um momento de purificação e de crescimento na fé. Que seja para todos nós, seja na doença, seja na saúde, seja quando estamos alegres, seja quando sofremos por alguma situação pessoal ou familiar, a fé seja aquela que nos sustenta, porque só pela fé em Cristo Jesus, morto e ressuscitado, que nós teremos plena e total salvação. Assim seja.